Bom dia. Pode ser mais forte. Isso, assim, para Maria Ângela ficar feliz, não é? Adesso da farvi una proposta. Agora eu vou fazer uma proposta para vocês, atenção. Adesso dobbiamo far arrivare il saluto dal Brasile alle monache di Santa Rita. Agora a gente tem que fazer chegar lá nas monjas do mosteiro de Santa Rita de Cássia uma saudação aqui do Brasil. Loro stanno pregando, hanno appena finito la Divina Misericordia. Elas estão rezando, agora há pouco acabaram na hora da Itália o terço da Divina Misericórdia. E adesso stanno facendo l'adorazione. E agora elas estão fazendo adoração por nós. E hanno appena scritto che stanno in comunione di preghiera con noi. E acabaram de me escrever que estão em comunhão de oração conosco. E allora adesso noi gli mandiamo un video E agora eu quero fazer, antes de começar a falar, um vídeo para mandar para elas. con il vostro saluto. Com a saudação do Brasil. Vamos ver se nós brasileiros damos uma saudação bem boa e bem forte. De In pé. piedi. Vamos lá, de pé. Ela vai fazer aqui, gravar e a gente manda para elas. Tá aqui preparando e tudo. Carissime monache di Santa Rita. Vamos, eu falo e vocês repetem. Minhas caras irmãs de Santa Rita. Un saluto da Fortaleza. Um abraço de Fortaleza. Alleluia. Aleluia. Alleluia. Ciao a tutte. Tchau para vocês. E... Bene. Então, vamos lá. Podem sentar. Allora, oggi racconteremo qualcosa del mio incontro con Cascia, con Santa Rita. E hoje eu quero contar o meu encontro com Cássia, com a cidade de Santa Rita e com a própria Santa Rita. Allora, adesso vedo che c'è qualcuno che sta indicando il mio libro. Eu estou vendo que alguém está apontando para o meu livro aqui, que está aqui do lado. Adesso facciamo uno scherzo ai frati e alle suore, Agora vamos fazer uma brincadeira com os irmãos e irmãs. perché ieri mi hanno tenuto custodita, Porque eles me fizeram essa missão aqui. ma io non ce la faccio. Mas eu não consigo fazer completamente. Allora dopo Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer depois? Depois, espera aí, gente. anche se loro protesteranno un pochettino, Bom, se a gente tiver alguma emoção, não se preocupe. andrò alla libreria Eu vou lá na livraria e per chi vuole firmo il e libro. para quem quiser eu vou fazer uma dedicatória para os livros contando a minha história. Ma dovete fare i bravi, Mas vocês têm que se comportar, hein? non mi dovete assalire, Vocês não devem sair correndo, não, espera. se no loro mi portano via. Senão eu não posso levar, vocês têm que ir com calma. Però vi prometto che oggi starò in mezzo a voi. Então, assim que acabar a pregação, eu prometo que vou estar junto com vocês lá na livraria. Bene. Allora, ieri siamo arrivati della mia esperienza a Medjugorje. Então, ontem eu contei sobre a minha experiência como foi lá em Medjugorje. E dopo quasi 5 anni lì, Depois de quase 5 anos vivendo lá em Medjugorje, sono ritornata alla casa madre di Nuovi Orizzonti. eu voltei para a casa mãe da comunidade Novos Horizontes em Roma. Ma lì è incominciata una sana inquietudine. Mas lá começou uma sadia inquietação dentro de mim. Sentivo che Gesù nel cuore mi metteva qualcosa, Eu sentia que Jesus no coração me colocava algumas coisas, ma non capivo. mas eu não entendia direito. E non solo non capivo, E eu não somente não entendia direito,
succedevano cose strane. E aconteciam coisas estranhas comigo. Di notte nella camera da letto Quando eu estava de noite, deitada na minha cama, no quarto, c'erano un po' di traslochi, tinham algumas coisas que mudavam de lugar. si spostavano un po' i mobili E mostrava, os móveis acabavam mudando de lugar sozinhos. e la mattina magari mi svegliavo E quando de manhã eu acordava, e trovavo del sangue ai piedi, eu encontrava sangue nos meus pés. ma non erano stigmati, Mas não eram estigmas, não se preocupem. era qualcosa di strano. Era alguma coisa de estranho, de ataque. E così sono andata da uno psichiatra. E aí eu fui até um Ho psiquiatra. detto sono matta, Eu tô falando, não, tô ficando doida. ma mi viene detto che sto benissimo. Não, mas o psiquiatra me atendeu e disse, não, você está muito bem. Vado dall'esorcista, Fui até um exorcista stai benissimo. e ele rezou por mim e disse, não, você está super bem. E questa inquietudine E eu che tinha essa continua. inquietude no meu coração. E a un certo momento chiedo un anno sabbatico. E em um certo momento eu pedi lá na comunidade aquilo que a gente chama de ano sabático. Um ano para pensar melhor, para rezar. Per comprendere, Para que eu pudesse compreender. e mi viene concesso in parte. E aí me foi concedido uma parte desse ano. Di giorno andavo a lavorare Durante o dia eu ia trabalhar. e la sera rientravo in comunità. E depois à noite eu voltava para a comunidade. Ho trovato lavoro subito come Io- cuoca E é claro que eu encontrei um trabalho imediatamente como cozinheira. e l'inquietudine continua. E a inquietude continuava no meu coração. Un giorno un mio collega di lavoro Um dia, o meu colega de trabalho mi dice: domani siamo liberi, andiamo a Cascia. ele disse assim, olha, amanhã a gente tem um dia livre, vamos visitar Cássia? E voi direte da Santa Rita. E você sabe, bom, Santa Rita de Cássia, né? No, a mangiare le fettuccine al tartufo. E vocês pensavam, então você vai lá em Cássia ver Santa Rita? Não, vamos lá comer um macarrão. E così andiamo a mangiare E é claro, a gente foi comer esse macarrão. e mentre siamo a tavola lui mi dice: E enquanto a gente estava almoçando, na mesa, ele me disse, esse meu amigo. sai, qui a Cascia c'è Santa Rita, Ele disse, sabe, aqui em Cássia tem uma santa, Santa Rita. la santa dei casi impossibili. A santa dos casos impossíveis. E io ho detto: ma questa nel mio curriculum mi manca. Essa aí eu não conheço, essa aí eu nunca ouvi falar. Non conoscevo Santa Rita. Não conhecia Santa Rita. E l'inquietudine. E aquela continua. inquietude no meu coração. Allora arriviamo in Basilica, Então, aí a gente entrou na Basílica, ma alcuni pellegrini mi riconoscono, mas alguns peregrinos acabaram me reconhecendo. perché avevo parlato al Festival dei Giovani a Medjugorje Porque lá em Medjugorje eu tinha dado o meu testemunho no Festival dos Jovens. e quindi me ne sono andata. E aí, pronto, eu fui andando. E sono arrivata alla Basilica Inferiore, E aí eu cheguei na Basílica Inferior de Santa Rita, dove c'è la Beata Maria Teresa Fasce, onde tem o corpo de uma beata da igreja, Maria Teresa Fascia. che ha diffuso il culto di Santa Rita in tutto il mondo. Ela difundiu e espalhou o culto da Santa Rita no mundo inteiro. E quindi arrivo davanti a lei E aí eu chego diante dela e sento nel cuore e sinto no meu coração per 3 volte: 3 vezes, fermati. fica aqui. Sono uscita, Eu saí, ho chiamato Mariella, la mia psicoterapeuta, eu chamei a Mariela, a psicóloga católica que me ajudava, e le ho detto: e disse para ela, da oggi ho bisogno pure dello psichiatra, perché sento le voci. eu disse, a partir de agora eu também preciso de um psiquiatra, porque as coisas estão meio estranhas para mim. E lei mi dice: dove sei? Ela disse, onde é que você está? Ah, non so dove sono, quello che so è che mettono le monache in orizzontale.
Eu não sei, eu disse para ela, eu não sei onde é que eu estou. Eu sei que aqui eles colocam as monjas sempre deitadas. Ela viu o corpo da Beata deitado e disse, eu só sei que aqui está todo mundo deitado, as monjas estão deitadas aqui. Mi dice, dove sei? Ela disse, onde é que você está? Sto a Cascia. Eu disse, eu estou em Cássia. Stai a Cascia? Ela perguntou, você está em Cássia? Non andare via da Cascia senza parlare con Suor Giacomina. Não vai em Cássia sem falar com a irmã Giacomina. E io ho risposto, E eu disse o quê? no, con i pinguini non ci parlo. Eu disse, não, com os pinguins eu não quero falar. Ela chamava as freiras de pinguim. Com os pinguins eu não quero falar, não. Smettila, vai a parlare con lei. E a psicóloga disse, vai e vai falar com ela. È la persona giusta. É a pessoa certa para você falar. E l'inquietudine nel cuore continuava. E a inquietude no meu coração continuava. Allora incomincio a fare la strada per andare in monastero. E aí comecei a fazer o caminho na estradinha que sobe até o mosteiro. Ma avevo un po' di paura, Mas tendo um pouco de medo do que ia acontecer. perché quando ero piccola Porque quando eu era pequenininha, mi portavano da una zia suora di clausura. me levavam até as irmãs do convento de clausura. E la clausura una volta era molto stretta E antigamente a clausura era muito fechada com grade. e le monache portavano un velo davanti. E as monjas, quando falavam com as outras pessoas, colocavam um véu sobre o rosto. E quando io andavo a trovare zia, E quando eu ia visitar essa minha tia, que era monja, lei il velo lo alzava, ela levantava o seu véu, ma le altre monache no. mas as outras monjas não levantavam o véu para falar comigo. Ma io ero bambina. Mas eu era uma menina. E allora ho incominciato a dire a zia, E eu comecei a dizer para minha tia, naquela vez, quando eu era menina, zia, ma perché non si toglie il velo? tia, por que, que as outras irmãs não tiram o véu e levantam? Zia, falle alzare il velo. Falava tia, para minha tia que era monja, tia, fala com as outras irmãs para levantar o véu para eu ver. Io ero bambina. Eu era uma pequena menina. E allora zia ha fatto alzare il velo alla monaca vicino a lei. E aí a minha tia fez com a outra irmã ela levantar o véu. Non l'avesse mai più fatto. Eu não seria melhor se eu não tivesse feito isso. Aveva i baffi. Ela tinha bigode. Madre Natura non era stata molto... Era melhor que não tivesse feito isso. E così avevo un po' un'idea strana. E aí eu tinha uma ideia meio estranha das irmãs. Arrivo in monastero, Aí esse dia então eu estava subindo a estrada e cheguei lá em Cássia. suono il campanello Toquei a campainha do Mosteiro das Irmãs. e mi apre una monaca tutta sprintosa, E me abre a porta uma irmã muito simpática, alta. muito alta. Prima di entrare in monastero aveva fatto pallavolo, calcio. Ela, antes de entrar no mosteiro, ela fazia um bom trabalho, trabalhava firme. Era bella. E era muito bonita. E io ho detto, vorrei parlare con Suor Giacomina. E eu disse, eu queria falar com a irmã Giacomina. Sono io. Ela disse, sou eu. E dico, mi manda Mariella. Eu disse, a Mariela pediu que eu viesse falar com você. Ah, Mariella! Aí ela disse, ah, Mariela. E a un certo punto io dico così, E a certa altura eu disse assim para ela. non so perché Mariella mi ha mandato da te, Eu não sei por que a Mariela pediu que eu viesse aqui falar com você. quello che ti posso dire è che ho preso un anno sabbatico, O que eu posso dizer é que eu pedi um ano sabático, um ano de descanso. l'anno sta per finire Esse ano já está para acabar. e devo decidere cosa fare. E eu devo decidir o que eu vou fazer da minha vida. Risposta. E ela disse assim, L'importante è che prendere un anno non sia perdere un anno davanti a Dio. ela disse, é importante que você tirar um ano para descansar, não seja perder um ano diante de Deus. E io ho detto, E aí eu disse para ela,
l'ennesimo dottore nel tempio. É um enésimo problema, uma enésima pessoa que vai me dizer o que fazer. E me ne sono andata. E fui embora. E Mariella ha incominciato a dirmi: hai chiamato Sor Giacomina, hai parlato con Sor Giacomina. E aí Mariela, minha psicóloga, e aí, falou com a irmã Giacomina? Como é que foi? No, i pinguini non fanno per me. E eu disse, não, esses pinguins não fazem nada para mim. E una sera, tornando dal lavoro, E um dia à noite, voltando do trabalho, perché continuava a pensare a quella frase che mi aveva detto, começava a pensar naquela frase que aquela irmã tinha me dito. ho detto questo: E aí eu disse assim, bene Gesù, tá bom, Jesus, se veramente se verdadeiramente mi hai messo tu sul mio cammino questa persona, você colocou no meu caminho essa pessoa, adesso io le scrivo un'email, eu agora vou escrever um e-mail, ma mi deve rispondere subito. mas tem que me responder logo. Peccato che erano le 2 del mattino É pena que era 2 da manhã quando eu escrevi esse e-mail. ed è una monaca di clausura. E ela era uma monja de clausura. E quindi io ho iniziato a scrivere l'email, E aí eu comecei a escrever esse e-mail, consegnando tutto quello che stavo vivendo. entregando tudo aquilo que eu estava vivendo no meu coração. Ho schiacciato invio Eu apertei o botão para enviar o e-mail e dopo 2 minuti e depois de 2 minutos mi arriva un'email: chega um e-mail para mim. monastero@santaritadacascia.org. mosteiro@santaritadecassia.org. Ti aspetto lunedì a Cascia, firmato Sor Giacomina. Eu te espero segunda-feira aqui em Cássia, assinado Irmã Giacomina. Che ci faceva una monaca di clausura alle 2 del mattino su internet. O que estava fazendo uma monja de clausura às 2 da manhã na internet? La mattina ho chiamato Mariella De manhã eu chamei a Mariela e le ho detto: e disse para ela, ma ti sembra normale che una monaca di clausura alle 2 del mattino stia su internet? mas parece normal que às 2 da manhã uma monja de clausura esteja na internet para responder o meu e-mail? Risposta: E ela respondeu, perché a te sembra normale di scrivere a una monaca di clausura alle 2 del mattino? por quê? Para você é uma coisa normal escrever para uma monja de clausura às 2 da manhã? Avevano sempre ragione loro. E ela sempre tinha razão. È arrivato il lunedì Chegou a segunda-feira e sono andata a Cascia. e eu fui lá em Cássia. E la prima domanda che ho fatto a Sor Giacomina qual è stata? E aí qual foi a primeira pergunta que eu fiz para a irmã Giacomina? Che ci facevi alle 2 del mattino su internet? O que a senhora estava fazendo às 2 da manhã? Risposta: Resposta, se tu se você la smettessi di sfidare Dio, desistisse de ficar desafiando a Deus, noi monache potremmo dormire. a gente, monja, poderia estar dormindo se você desistisse. Io sfidare Dio. E allora lei mi ha spiegato cos'è successo. E aí ela me explicou o que tinha acontecido. Stava dormendo, Ela estava dormindo, si è sentita prendere i piedi ela sentiu como se alguém estivesse pegando o pé dela. e di svegliarsi. E aí ela acordou. E ha sentito nel cuore E aí ela sentiu dentro do coração che doveva andare a aprire le email. que ela tinha que ir lá no computador e abrir o e-mail. Ma una monaca di clausura. Para uma monja de clausura. Così si è alzata, Aí ela levantou, sentindo o chamado de Deus, è andata a svegliare la badessa, foi lá acordar a superiora, gli ha raccontato contou o que tinha acontecido e 2 pinguini quella notte andarono a aprire internet. e os 2 pinguins às 2 da manhã foram lá abrir a internet. E in quel momento arrivò la mia E email. exatamente naquele momento chegou o meu e-mail. E così gli ho raccontato tutto quello che stavo vivendo. E aí eu contei tudo que eu estava vivendo naquele momento no e-mail. Gli ho consegnato il cuore. E aí, naquela hora, eu contei para a irmã Giacomina e entreguei o meu coração para ela. Lo Spirito Santo era presente E o Espírito Santo, claro, estava presente ali.
tutta la Trinità. toda a Trindade. E cosa poteva darmi una monaca? E o que uma monja poderia dar para mim? Vi ricordate quel passo della scrittura? Lembra daquela passagem da Escritura? Quando Pietro va a pregare, San Pietro va a pregare e al Tempio incontra quell'ammalato. Lembra aquela passagem dos Atos, quando São Pedro vai rezar e na porta do templo encontra aquele homem enfermo? E Pietro gli dice: non ho né oro né argento, E São Pedro diz para ele: eu não tenho ouro nem prata, ma quello che ho te lo dono. mas aquilo que eu tenho eu te dou. E cosa ti può donare una E monaca? o que uma monja pode dar para você? La preghiera. A oração. E quindi nei giorni liberi ho iniziato ad andare a pregare con loro, E aí nos dias livres eu comecei a ir lá rezar com elas. sino ad arrivare all'8 settembre del 2010, Até que chegou o dia 8 de setembro de 2010. con il permesso ovviamente di Nuovi Orizzonti, Com permissão da comunidade Novos Horizontes, mi sono trasferita a Cascia eu mudei para Caixa. e l'inquietudine continuava, E a inquietude continuava no meu coração. ma stavo nell'obbedienza. Mas bastava a obediência. E dopo pochi giorni che stavo lì, Depois de poucos dias que eu estava ali, Suor Giacomina viene da me a irmã Jacomina veio falar comigo, dopo l'adorazione depois da adoração. e mi dice: Ela disse assim: guarda, noi qui in monastero festeggiamo il giorno del battesimo, aqui no mosteiro nós festejamos o dia do nosso batismo, non il giorno del compleanno. mas não o dia do aniversário de nascimento, mas a festa para nós é o dia do batismo. Quindi, in che giorno sei stata battezzata? Então, em qual foi o dia que você foi batizada? Non lo so. Sei lá. So che ho preso la cresima, la comunione, ma il battesimo non lo so. Eu sei que eu fui crismada, fiz a primeira comunhão, mas o batismo não tenho nem ideia. Però non c'è nessun problema, Mas não tem nenhum problema, perché posso risalire benissimo alle mie origini e quindi sapere in che chiesa sono stata battezzata. e eu posso voltar então às minhas origens e descobrir em que dia eu fui batizada. Tanto avevo ricevuto la cresima e l'Eucaristia, quindi per forza dovevo essere battezzata. Então, se eu recebi a crisma e recebi a primeira Eucaristia, então eu devo ter sido batizada. Avevo dei documenti Eu con tinha me os documentos comigo. e avevo proprio il certificato di cresima E eu tinha meu certificado de crisma, che vado a guardare, que eu fui lá dar uma olhada, ma non c'è la data di battesimo. não tinha a data de batismo. Bianco. E agora? Allora avevo un amico che stava nella diocesi di Genova, nella cancelleria, e lo incarico di trovarmi il certificato di battesimo. E eu tinha um amigo que trabalhava justamente na diocese de Gênova, e eu, lá de onde eu vim, eu pedi para ele procurar, ele trabalhava lá nesse setor de batismo, para ele procurar a data do meu batismo. Non si trova. Não encontrou. Eppure sapevo l'ospedale, sapevo tutto. Eu sabia o hospital, sabia todas as informações. Arriviamo sino al cardinale, E aí a gente chegou ao cardeal, Bagnasco, o cardeal Banhasco, e mi dice: non ti preoccupare perché troviamo dove e quando sei stata battezzata. ele disse: não se preocupa, nós vamos encontrar onde e quando você foi batizada. Ma dopo un bel po' di giorni Mas depois de poucos dias, mi chiama ele me chama e mi dice: e diz assim: ma tu una cosa normale riesci a farla? e você, uma coisa normal, você consegue fazer? Perché? Por quê? Perché non ci risulta che tu sia mai stata Porque battezzata. a gente não encontrou nenhuma informação e parece que você não é batizada. Le monache preoccupate. E as monjas estavam lá super preocupadas. Io facevo dei salti alti di gioia così. Io ero contenta. Ah, ela estava muito feliz. Mi guardavano e mi dicevano: ma non hai capito, tu non hai mai ricevuto il E battesimo. elas olhavam felizes e diziam para mim: mas você não entendeu? Você nunca recebeu o batismo.
No, io ho capito, siete voi che non avete capito. Eu falava, e eu estava muito feliz, e elas preocupadas olhando para mim, falavam, mas você não entendeu? Aí eu disse para elas, não, vocês que não estão entendendo. Perché una volta che avrò ricevuto il battesimo, Porque uma vez que eu tenha recebido o batismo, io nascerò da quel momento. naquele momento eu vou ser uma nova criatura. Tutto quello che ho fatto prima Tudo aquilo que eu fiz atrás non esiste. não vai existir mais. E quindi saltavo. E aí eu pulava de alegria e eu Ero pulava. felice. E abbiamo trovato un santo vescovo E a gente encontrou um bispo muito santo, che all'epoca era vescovo di Sant'Antonio da Padova, que naquele a momento era Padova. bispo em Pádua. E così sono andata da lui, le suore mi hanno preparato, E aí as irmãs me prepararam, eu fui até esse bispo, sono andata da lui fui lá junto com ele. e l'8 dicembre del 2010 E no dia 8 de dezembro de 2010, riceverò il battesimo sotto condizione. eu recebi o batismo sob condição. Sapete qual è la cosa incredibile? Sabe qual que é a coisa inacreditável disso tudo? Che da quel momento Que a partir daquele momento, non ho mai più avuto nessun problema. eu não tive mais nenhum problema espiritual. Quindi io sono quella delle domande. Comecei e são tantas perguntas. Quanti di voi sanno la data del proprio battesimo? E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem de vocês sabe a data do Alziamo la batismo? mano. Levanta a mão. Quasi nessuno. Quase ninguém. Mamma mia. Meu Deus. Altro impegno. É uma outra tarefa que eu estou dando para vocês. Olha lá, hein? Allora, ieri l'impegno era A tarefa de ontem era qual? di leggere il Vangelo del giorno tutti i giorni. Ler o evangelho do dia todos os dias. L'avete fatto? Vocês cumpriram a sua tarefa? Alziamo la mano. Ela disse que vai embora, aqui agora. Chamem ela. No. Não pode ser. Allora, rincominciamo da oggi. Então vamos começar hoje, povo de Deus. Vangelo tutti i giorni, O evangelho do dia todos os dias. con un impegno, un piccolo impegno. É uma tarefa muito pequena. Poi oggi è domenica e gli uffici sono chiusi, Sim. ok? Hoje é domingo e então as lojas estão fechadas. Ma domani gli uffici sono aperti. Mas amanhã as lojas estão abertas, não estão? Quindi da domani bisogna trovare la data del battesimo. Então amanhã os escritórios estão abertos e cada um de vocês tem que encontrar a data do seu batismo. E pensate che in quella data E pensar que naquela data, ci sarà un santo affidato a voi. naquela hora, naquela data, teve um santo a quem você foi confiado. Ok? Quindi andate a scoprire la data del battesimo. Então vão lá e descubram a data do batismo. Sapete che Papa Francesco in diverse omelie ha invitato le persone a scoprire la data del battesimo. Saber que o Papa Francisco, em diversas homilias, convidou as pessoas a descobrirem qual a data do batismo. Perché nel battesimo ci vengono date tutte le difese possibili. Porque no batismo nos foram dadas todas as defesas possíveis. Quindi io ricevo il battesimo e qui ricevo il nome nuovo. E aí eu recebi o batismo e lá no batismo eu recebi um nome novo. Io prima del battesimo mi chiamavo Angela. Antes do batismo eu me chamava só Ângela. Dopo il battesimo, Depois do batismo, il vescovo o bispo me disse assim, ha deciso di darmi un nome nuovo, e disse que ia me dar um nome novo, Mariangela. Maria Ângela. E ho chiesto perché. E eu perguntei por quê? E lui mi ha detto, E ele disse assim, se tu oggi sei qui se você hoje está aqui,
è perché Maria t'ha custodito sotto il suo manto. É porque Nossa Senhora te protegeu sob o manto dela. Ma l'inquietudine continuava. Mas aquela inquietação continuava. E a un certo momento ho sentito così che forse dovevo staccare un po' con il mondo. E aí eu entendi que a partir de um certo momento eu tinha que romper com o mundo. E le monache mi hanno dato l'opportunità di vivere inizialmente un mese in monastero. E as irmãs me deram a possibilidade de viver, pelo menos inicialmente, um mês dentro do mosteiro, In clausura. lá na clausura. E lì ho iniziato a pregare, E lá eu comecei a rezar. avere una vita un po' più tranquilla. Era uma vida bem tranquila E l'inquietudine si calmava. e a inquietude começou a se acalmar. Era la sposa che stava con lo sposo. Era a esposa que estava com o esposo. Lo sposo che stava con la sposa. E o esposo estava com a esposa. E a un certo punto ho capito che cos'era questa inquietudine. E eu entendi a um certo ponto que aí era a causa da inquietude. Ho capito quando Gesù mi chiedeva qualcosa di più. Eu entendi que Jesus estava me pedindo algo a mais. Vi ricordate il passo del Vangelo di Marta e Maria? Lembram daquela passagem do Evangelho onde tem Marta e Maria? Allora c'è Marta, arriva Gesù, c'è Marta, Bom, Marta estava lá falando com Jesus, che si dà da fare? estava fazendo um monte de coisa, Fa da mangiare, pulisce, apparecchia, fa tutto. fazia comida, limpava a parede, corria, fazia tudo. E c'è Maria E tinha a Maria, che sta ai piedi di Gesù. que estava sentadinha nos pés de Jesus. Marta si arrabbia, A Marta fica com raiva si rivolge a Gesù e volta para Jesus e gli dice: e diz para ele: Gesù, ma non vedi? Io sono qui che, insomma, fatico e lei sta lì ai tuoi piedi. Não está vendo, Senhor, que eu estou aqui me cansando, fazendo tanta coisa e ela está aí nos seus pés? E la rimprovera. E aí ela fica criticando a irmã. E Gesù risponde: E Jesus responde para ela: Marta, 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 io difenderò a vita Marta, perché se non c'era Marta Gesù quel giorno non mangiava. e eu vou defender Marta, peraí, porque se não tinha Marta, Jesus não ia comer nada. Però Gesù le dice: Mas Jesus diz Maria para ela: si è scelta la parte migliore. Maria escolheu a melhor parte. Che cosa voleva dire a me in quel momento questo passo? O que Jesus queria dizer para mim nesse momento quando eu estava lá no convento? Che io ero la donna del fare. Que eu era uma mulher de ação. Ero bravissima a fare questo, quello, a organizzare, tutto perfetto. Eu era muito boa em fazer isso e aquilo, organizar todas as coisas perfeitas. Ma Gesù dove stava? Mas onde é que estava Jesus? Dove stava Gesù? Onde é que ele estava, Jesus? Fermatevi un attimo in questo momento. Para, onde é que estava Jesus naquela passagem do Evangelho? O que ele estava fazendo? Dove sta Gesù nella vostra vita? E agora eu pergunto para vocês, onde está Jesus na sua vida? Gesù è al primo posto. Jesus está no primeiro lugar da vida de vocês? La mattina quando vi alzate, il primo pensiero è Gesù? Na primeira vez que você, logo que acorda, o primeiro pensamento é para Jesus? Il mio non era per Gesù. O meu não era para Jesus. E quindi ho incominciato ad ascoltare E aí, pouco a pouco, eu comecei a ouvir e a comprendere e a compreender che non c'è Marta senza Maria que não existe Marta sem Maria e non c'è Maria senza Marta. e não existe Maria sem Marta. Che cosa vuol dire? O que eu quero dizer? Che Gesù non mi chiamava a una vita monastica, Que Jesus não me chamava para uma vida religiosa, monástica, ma mi chiedeva mas o que ele me pedia?
di essere de ser una contemplativa attiva nel mondo uma contemplativa ativa no mundo. e quindi a essere Marta e Maria insieme. E ser ao mesmo tempo Marta e Maria, as duas juntas. Invece di un mese ci starò per ben un anno in monastero, E no lugar de ficar um só mês, eu fiquei mais ou menos um ano inteiro dentro do convento. perché avevo bisogno di fare un nuovo percorso di guarigione. Porque eu precisava passar por um novo percurso, um novo caminho de cura. Guardate quanto amore che ha Gesù nella nostra storia. Veja quanto amor que Jesus tem pela nossa história. In ogni momento ci permette di guarire da una ferita. Em cada momento, Jesus permite que nós sejamos curados de uma ferida diferente. In ogni momento della nostra storia ci fa vedere quanto siamo piccoli. E cada momento da nossa história, Ele nos faz ver o quanto a gente é pequeno. Non ce lo fa vedere tutto insieme, Ele não faz a gente ver tudo de uma vez. piano piano. Devagarzinho, devagarzinho. E così dopo un anno E depois de um ano, la badessa mi ha chiesto cosa volevo fare. e a superiora me disse, o que você quer fazer? E io ho detto, E eu disse para ela, madre, se entro in monastero ho paura che ti escano tutte le monache dal monastero. eu disse assim, madre, se eu continuar aqui dentro do mosteiro, eu tenho medo que todas as monjas vão acabar saindo do mosteiro. Quindi credo che non mi chiami. Eu acho que Deus não está me chamando para cá, não. E lei mi ha detto, sì, forse Gesù ti chiede una cosa nuova. E aí eu disse, talvez Jesus esteja te pedindo uma coisa nova. Da oggi ti occuperai di marketing. E agora você vai começar a trabalhar com marketing. Marketing? E eu disse, marketing? Io so fare da mangiare. Marketing bisogna andare all'università. Não, e eu sei fazer comida, mas trabalhar com marketing eu tenho que ir para a universidade. No, marketing per conto di Gesù. Não, marketing para Jesus. Quindi evangelizzazione. Ou seja, você tem que evangelizar. E pertanto mi hanno dato un appartamentino E aí elas me deram um apartamentinho lá. e facevo la vita con loro. E eu participava da vida do dia a dia com elas. Mi occupavo dei pellegrini. Eu atendia e recebia os peregrinos. Tante piccole cose. Poucas coisas e muitas diferentes eu fazia. Avevo sistemato casa come piaceva a me. E eu organizei a minha casa como era bom para mim. Tutti i mobili nuovi. Todos os móveis novos. Avevo casa. Eu tinha uma casa finalmente. 30 ottobre 2016. E 30 de outubro de 2016. Ore 7:40 della mattina. E a hora 7:40 da manhã. Scossa di terremoto magnitudo 0.7. O que aconteceu? Terremoto, magnitude 7 na cidade de Cássia. Perdo tutto. O que aconteceu comigo? Eu perdi tudo na minha casa. Alle 5 del pomeriggio capisco che non c'ho manco più un paio di mutande. Eu vi que às 5 da tarde não tinha sobrado nada das coisas que eu tinha. Il Signore dà, il Signore toglie, sia benedetto ora e sempre il nome del Signore. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Questa volta Dio era al primo posto. E aí o que aconteceu? Naquele momento, Deus já estava no primeiro lugar da minha vida. E così insieme ad Alessandra, E aí eu fui falar com a Alessandra, che dopo vi presenterò perché è qui con me in questi giorni, que depois eu vou apresentar para vocês, porque a Alessandra veio comigo nesses dias da Itália. siamo andati a vivere dai padri agostiniani. A gente foi viver próximo aos padres agostinianos. Ma a un certo momento le monache ci hanno chiesto una cosa. Mas a um certo momento as monjas nos pediram uma coisa.
A Cascia tutto era devastato A cidade de Cássia, tudo estava destruído. e mancavano strutture che accogliessero i terremotati. E faltavam lugares, estruturas para acolher os desabrigados. Il monastero aveva una struttura che non era stata danneggiata. E o mosteiro tinha um espaço que não tinha sofrido nenhum dano no terremoto. E insieme ad altre persone E junto com outras pessoas, ci è stato chiesto di ospitare i terremotati. foi pedido para acolher os desabrigados nesse espaço. Però vedete, Mas imagine, per una persona malata di Alzheimer in un albergo non c'è posto. para uma pessoa que está com Alzheimer, num hotel não tem lugar. Per una persona che si fa la pipì addosso in un albergo non c'è posto. Para uma pessoa que tem problema de fazer o número 1 de noite, não tem espaço em um hotel. Per un malato psichiatrico in un albergo non c'è posto. Para uma pessoa que é doente da cabeça, doente mental, num hotel não tem lugar. E così ci siamo trovati 34 tabernacoli viventi da amare giorno dopo giorno. E o que aconteceu? Nesse momento, então, recebemos 34 sacrários vivos de Jesus nessas pessoas que ninguém queria para amar dia após dia. Erano tutte persone che erano state scartate. Eram todas as pessoas que a sociedade tinha descartado. Erano tanti piccoli Gesù che camminavano. Eram outros pequenos Jesus que caminhavam. Persone anziane Pessoas idosas che avevano perso tutto. que tinham perdido tudo. C'era Luciano Tinha um homem chamado Luciano, che aveva perso la moglie, que tinha perdido a própria mulher, aveva perso la casa tinha perdido a casa, e i figli l'avevano abbandonato. e os filhos tinham abandonado a ele. Aveva 88 anni, Tinha 88 anos. solo rabbia. Tinha só ódio e raiva no coração. E cosa puoi dire a una persona che ha perso tutto? E o que você pode dizer para uma pessoa que perdeu tudo? Che speranza gli puoi dare? Que esperança que você pode dar para uma pessoa que perdeu tudo? Solo il silenzio, Só o silêncio, solo il sorriso. só o sorriso. E allora io la mattina, quando andavo a messa alle 7:30, E de manhã, quando eu fui à missa, por volta de 7:30, lui mi aspettava, ele estava me esperando lá. mi bestemmiava davanti Ele estava blasfemando na minha frente e io andavo a messa. e eu estava indo à missa. Potevo dirgli smettila? E eu podia dizer, fica quieto. No, Não disse nada. andavo a messa. Fui para a missa. Tornavo, Depois, quando eu retornei, mi aspettava, ele estava me esperando lá. bestemmiava Ainda blasfemava diante de mim e io andavo avanti. e eu continuava andando. Era una persona che dava tanti problemi, E era uma pessoa que causava muitos problemas. ma non ci sentivamo di dire niente. A gente não sentia que devia dizer nada. Che non vuol dire giustificare, A gente não quer justificar. vuole dire accogliere il suo dolore. A gente está aprendendo a acolher os outros. Viene il Natale E aí chegou o dia de Natal e abbiamo pensato di fare ad ognuno di loro un regalo. e a gente pensou em dar um presente de Natal para cada um daqueles acolhidos. E Alessandra ci chiama dicendo che erano arrivata della provvidenza. E a Alessandra me chamou dizendo que tinha chegado a providência. E così abbiamo preparato per ognuno di loro un pacchetto E aí a gente preparou um pacotinho para cada um daqueles acolhidos. e gliel'abbiamo fatto trovare sotto l'albero. E estava lá todos espalhados perto da árvore de Natal. E il giorno di Natale, E no dia de Natal, verso l'ora di pranzo, mais ou menos na hora do almoço, Luciano entra in ufficio dove io stavo, o Luciano entra no escritório onde eu estava. senza bussare e senza niente. Sem bater a porta, sem nada, entrou. Mette la mano in tasca Colocou a mão no bolso e tira fuori un cioccolatino e ele pegou um chocolate bem pequenininho.
che si era sciolto, era diventato piccolo. É que estava esmagado, ficou bem pequenininho. Apre la mano Abre a mão e mi dice: e ele disse assim para mim: è tutto quello che ho, é tudo o que eu tenho, ma grazie, mas muito obrigado. perché ho vissuto il Natale più bello della mia vita. Porque esse é um dos dias mais bonitos da minha vida. Lui aveva fatto il regalo a noi Ele estava me dando um presente. e da quel giorno insieme a Pietro abbiamo iniziato a seguirlo un po'. E aí a gente, junto, eu e o Pedro, começamos a acompanhá-lo. E l'anno successivo, proprio l'8 di dicembre, E no ano seguinte, mesmo no dia 8 de dezembro, nella solitudine perché era rimasto solo, na solidão, porque ele acabou ficando sozinho, la Madonna se l'è venuta a prendere. Nossa Senhora veio chamá-lo. E con Pietro siamo andati a comprargli una tuta della Lazio perché amava la Lazio. E com o Pedro, meu amigo, a gente foi comprar uma blusa, uma camisa do time do Lácio, que ele amava o Lácio. E l'abbiamo vestito con una tuta nuova. E a gente colocou ele com essa roupa nova. Io ho la certezza E eu tenho a certeza che lui è in cielo. que ele já está no céu. Questo è amare. Isso, meus irmãos, é amar. Dopo l'emergenza terremoto Depois de tudo aquilo que aconteceu no terremoto, siamo tornati a una certa normalità. a gente começou a viver uma certa normalidade em Cássia. Ecco, io oggi mi occupo di un centro di accoglienza E agora o meu trabalho é um centro de acolhimento vocazionale vocacional. e quindi dove vengono e le monache sono un po' matte a fidarsi così tanto. E eu acho que aquelas irmãs são meio doidas de confiar uma coisa dessas para mim. Vedete, sapete qual è? Non so qui in Brasile, Eu não sei como é que é aqui no Brasil, ma da noi in Italia abbiamo un problema, mas lá na Itália a gente tem um problema. che ormai i giovani hanno paura di dire quel sì per sempre. Eu não sei aqui no Brasil, mas lá na Itália os jovens têm medo de dizer um sim para sempre. Hanno paura di compromettersi per Gesù. Eles têm medo de se comprometerem por Jesus. Se qualcuno di voi qui Se algum de vocês que está aqui hoje sente nel cuore sente no seu coração che Gesù lo sta chiamando, que Jesus está chamando a você, non avere paura não tenham medo. a dire quel tuo sì per sempre. Digam um sim para sempre. Gesù ti sta chiamando. Jesus está te chamando. Non nasconderti. Não fiquem escondidos, não vão se esconder não. Gesù in questo momento ti sta chiamando. Jesus nesse momento te está chamando. Sei in mezzo, sei qui. Ele está no meio de nós, Ele está aqui. E ci avete delle suore, dei frati. E aqui vocês têm as irmãs, têm os irmãos. Alzati Levanta e vai a dirgli: e vai dizer para as irmãs, vai dizer para os irmãos: forse Gesù mi sta chiamando. olha, eu acho que Jesus está me chamando. Non aver paura. Não tenham medo. È una cosa meravigliosa. É uma coisa maravilhosa. Pensa, É uma coisa intensa. è l'unica cosa di cui non ti devi preoccupare. É a única coisa que você não precisa preocupar. Perché Gesù che fa? Porque é Jesus quem vai fazer. Alzati, Levanta. chiunque tu sia. Quem quer que você seja. Abbi coraggio. Tem coragem. Vai a dire che Gesù ti sta chiamando. Vai dizer para essa irmã que está aqui ou para esse irmão que está aqui: Jesus está me chamando. Facciamo un grande applauso, ci alziamo. Vamos agora fazer um grande aplauso para Deus. Vamos ficar de pé. Ci alziamo. Levantamos agora. Così, se c'è qualcuno che sta andando, noi non lo vediamo. E se tem alguém que está andando, a gente não vai ver essa pessoa não.
ma almeno è libero di andare. Mas essa pessoa está livre para sair andando. Vai, Gesù ti sta chiamando. Vai, Jesus está te chamando. Non sei tu che stai chiamando Gesù, Não é você que está chamando a Jesus, è Gesù che sta chiamando te. mas é Jesus que está te chamando. Non aver paura. Não tenham medo. La paura non è mai di Dio. O medo jamais é coisa de Deus. La paura è solo del demonio. O medo só vem do demônio. Solo il sano timore è di Dio. Só o santo temor de Deus que vem dele. E meno male che c'è. E pelo menos tem ele. Vai, Vai, vai. vai. Gesù ti sta chiamando. Jesus está te chamando. E vorrei concludere la mia storia E eu vou concluir a minha história con una frase bellissima. com uma frase muito bonita. Non è mia, Essa frase não é minha. è di Santa Teresa Benedetta della Croce. É de Santa Teresa Benedita da Cruz. È di Stein. Edith Stein. Donna, filosofa, Ela é mulher e é filósofa ebrea, e é judia, convertita al cattolicesimo, convertida depois ao catolicismo, monaca carmelitana depois monja carmelita e morta in un campo di concentramento. e depois morta num campo de concentração. Quando lei si è convertita, Quando ela se converteu, quando ha ricevuto il battesimo, quando ela recebeu o batismo, è andata a dirlo alla sua mamma. ela foi falar com a sua mãe. Edith era innamorata della sua mamma E ela era apaixonada pela sua mãe. e aveva tanta stima della sua mamma E ela amava e tinha tanta estima pela sua mãe, perché era una vera donna ebrea porque era uma verdadeira mulher judia. e sapeva di darle un dolore, E ela sabia que ia causar para ela uma grande dor, ma gliel'ha detto. mas disse para ela. E la mamma gli ha detto: E a mãe disse e respondeu para ela depois que ela contou da conversão: perché l'hai fatto? por que você fez isso? E lei ha risposto semplicemente così: E ela respondeu simplesmente assim: ho cercato l'amore e ho incontrato Gesù. eu procurei um amor e eu encontrei a Jesus. Che possiamo uscire Que a gente possa sair hoje, che possiamo uscire da questo incontro oggi que a gente possa sair desse encontro hoje dicendo che abbiamo cercato l'amore in tutti i modi, dizendo que a gente procurou o amor de todas as formas, ma l'abbiamo solo incontrato cercando Gesù. mas a gente só encontrou o amor verdadeiro encontrando a Jesus, Cercando la misericordia di Dio. procurando a misericórdia de Deus. Dio è misericordia. Deus é misericórdia. Dio non ci condanna. Deus não nos condena. Sapete qual è uno dei peccati più gravi che noi facciamo? Sabe qual é um dos pecados mais graves que a gente pode fazer? Mettere in dubbio la misericordia di Dio. Colocar em dúvida a misericórdia de Deus. Questo è uno dei peccati che Gesù non ci perdona. Esse é um dos pecados que Jesus não perdoa. Mettere in dubbio la sua misericordia. Colocar em dúvida a sua misericórdia. Ci sono sacerdoti. Existem sacerdotes. Andate a confessarvi. Vão fazer a confissão. È il primo esorcismo per eccellenza. É o primeiro exorcismo por excelência. Andate a confessarvi. Vão se confessar. Non abbiate paura. Não tenham medo. Gesù è lì che vi aspetta. Jesus espera vocês na confissão. Non è il prete. Não tem problema. È Gesù. É Jesus, ali não é o sacerdote, mas é Jesus. È Gesù che sta mendicando la misericordia. É Jesus que está lá dando a misericórdia para vocês. E allora andiamo. E agora vamos. Sapete una cosa triste che sta succedendo in Italia? Sabe uma coisa triste que está acontecendo na Itália? Che le chiese si stanno svuotando. Que as igrejas estão se esvaziando. Che per andare a confessarsi serve l'appuntamento. Que para se confessar precisa marcar a hora. Le chiese le chiudono. As igrejas estão sendo fechadas.
Non fate questo errore in Brasile. Não façam esses erros no Brasil. Aprite le chiese, Abram as igrejas. notte e giorno. Dia e noite. Andate da Gesù. Vão, procurem a Jesus. Qualcuno mi diceva l'adorazione. Algumas pessoas me falavam sobre a adoração. Io le prime adorazioni Nas primeiras adorações, ho fatto le dormite più belle della mia vita. eu dormia os melhores sonos da minha vida. Mi addormentavo Eu dormia quando chegava lá e mi sentivo in colpa e eu estava meio culpada no início, perché io dormivo. porque eu estava dormindo. Poi un giorno Depois, um dia, mi è arrivato uno scritto me chegou um escrito di Santa Teresina. de Santa Teresinha. Io non sono Santa Teresina, Mas eu não sou Santa Teresinha. ma mi ha aiutato Mas isso me ajudou muito, perché anche lei si addormentava porque também ela dormia e cochilava. e lei si addormentava tra le braccia di Gesù. E ela dormia entre os braços de Jesus. E quindi anch'io ho iniziato a dire va bene Gesù. E também eu Allora, comecei a dizer, tudo bom, Jesus, tá bom. anch'io mi addormento tra le tue braccia. E eu também vou dormir nos seus braços, Jesus. Poi ho imparato Depois eu aprendi che il problema era anche un altro, que o problema era outro, che magari ci andavo dopo mangiato que eu tinha ido para adoração depois de ter comido. e quindi digerivo e mi addormentavo, E quando a digestão acontecia, eu cochilava. oppure la sera tardi. Ou então tarde da noite. Però il tentatore Mas o tentador mi diceva me dizia, che vai a fare l'adorazione, tanto ti addormenti. por que você vai para a adoração se você tá dormindo desse jeito? E Santa Teresina E invece a Santa Teresinha me disse, pensa che ti stai addormentando tra le braccia di Gesù. pensa que você agora está dormindo nos braços de Jesus. Abbiamo pochi minuti e abbiamo pochi minuti, vorrei invitare qui Alessandra. Temos pouquinhos minutos, eu quero convidar minha amiga Alessandra. E Alessandra, diciamo che è un po' una sorella maggiore, anche se io sono un po' più vecchia. Eu digo assim, é como se ela fosse minha irmã mais velha, embora eu seja mais velha de idade. Di un anno. Ma chi è Alessandra? Quem é a Alessandra? Alessandra è la responsabile Ela é a responsável mondiale no mundo inteiro di tutti i gruppi di Santa Rita. de todos os grupos ligados a Santa Rita. Ecco, allora chiediamo a lei di dare un pensiero di Santa Rita, che è la persona più giusta. E eu peço que ela dê agora alguma citação, alguma frase de Santa Rita, porque ela é a pessoa mais capacitada para isso. Un caro saluto a tutti e grazie di questa bellissima occasione. Uma saudação a todos e muito obrigado por essa belíssima ocasião, esse belíssimo encontro. Veramente un respiro di fede, di comunione e di condivisione grandissimo, un'emozione che non so. É realmente uma partilha muito feliz e é uma emoção muito grande para mim de estar aqui com vocês. Grazie. Che vi dico di Santa Rita? Penso che lo sapete meglio di me, perché Santa Rita qui in Brasile è una santa amatissima. O que eu vou dizer para vocês sobre Santa Rita? Porque eu acho que vocês sabem melhor do que eu, porque aqui no Brasil, Santa Rita é muitíssimo amada. Sì. Quindi, Quem gosta de Santa Rita pode aplaudir para ela. quindi vi assicuro la mia e la preghiera del monastero di Cascia per il Brasile, perché giornalmente, ogni giorno a Cascia, siete presenti nella nostra basilica, nel monastero. E eu garanto para vocês as minhas orações e a oração de todas as irmãs do Mosteiro de Santa Rita, porque acreditem, todos os dias tem brasileiro visitando o santuário lá em Cássia.
Auguro un buon proseguimento di incontro e tanti auguri a tutti. Grazie. E eu desejo uma boa continuação do encontro e as bênçãos de Deus para cada um de vocês. Gente, eu quero agradecer em nome do Instituto a vinda da Maria Ângela e eu quero agradecer esse momento tão especial de graças. Muitas pessoas me falaram assim, mas padre, e a Maria Ângela não falou como é que ela viveu dentro do satanismo com detalhes e tudo. A Maria Ângela, aí eu perguntei para ela, ela disse assim, eu não quero dar glória a Satanás, porque tudo isso eu contei no meu livro, mas eu quero dar glória a Jesus da misericórdia dele. Por isso aplauda o Senhor, que fez maravilhas na vida da Maria Ângela e de cada